E está na livraria mais um livro de direito constitucional, escrito por alguém que é do ramo, um advogado e professor Antônio Gonçalves Honório. Ele está aqui comigo para explicar e falar conosco sobre esse livro de direito constitucional. Professor, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa Que noite. livro é esse? Pedro, esse livro é um aqui, livro que nós constituímos, Pedro, esse livro, a partir das nossas experiências como professor de direito constitucional ao longo do tempo. É um livro demorado, pensado, né? E estabelecemos um tema novo no direito do Brasil, né? Porque geralmente os livros direcionados à graduação são livros que ficam, em regra, explicando a Constituição do ponto de vista formal. O que nós fizemos? Nós resolvemos estabelecer um novo parâmetro, uma nova tese, que é uma tese que geralmente não é explorada, que é a relação entre quem? O Estado brasileiro e a Federação. Se nós pegarmos... O princípio federativo. O princípio federativo. E a Federação e a Constituição. Porque, na realidade, a Constituição ela é criada com base nos princípios federativos. E a partir da Constituição é que se cria a Federação. Então, se você observar, Pedro, o artigo 1º da Constituição está lá. A República Federativa do Brasil, né? Entendeu? Formada pela União de Estados. Ou seja, no Brasil, historicamente, nós sempre discutimos a questão da República. Inclusive, com a implantação da Federação, interessante, com a implantação da Federação, nós discutimos mais República do que Federação. Por que nós discutimos mais República com Federação? Porque o objetivo inicial, quando nós implantamos a Federação, não era necessariamente discutir a Federação, mas era derrubar o rei, Dom Pedro II. Então, deveríamos estabelecer prioridades para quem? Para a República, né? E não para a monarquia. Então, nós esquecemos das discussões básicas sobre federação. Mas nós implantamos a Federação Brasileira com base no modelo de quem? Dos Estados Unidos. Só que essa implantação foi apenas formal. Resultado, ao implantar a Primeira República, o Brasil passou a ser dominado por quem? Pelos grandes estados. E, durante a República Velha, a federação praticamente não funcionou. Porque funcionava a chamada política do café com leite. Certo? E os estados menores ficavam subordinados a quem? Ou à União, ou aos estados maiores. Resultado, o princípio base da federação é o quê? É a autonomia dos estados. E que eles sobrevivam... Mesmo sendo pequeno, né? Mesmo sendo pequeno. E que eles sobrevivam por si só. Que havia um jugo ali entre São Paulo, Minas, Rio e Rio Grande do Sul. Naquele tempo, né? Uhum. O famoso café com leite. Café com leite. Que Getúlio quebrou essa política. Essa política aí veio de lá e... E aí, quando o Getúlio assumiu, ele, de certa forma, ele desrespeitou o princípio federativo, porque ele veio fazer intervenção nos estados, implantou um estado basicamente ditatorial. Pegou a polaca, não foi? Basicamente ditatorial, e ele em si foi quem mais... Foi ditatorial mesmo. E ele foi, em si foi quem mais desobedeceu os princípios federativos. Aí tivemos a de 46, que volta à tendência democrática. Mas depois, lá em 32 ele pegou a polaca, não foi? 37 ele implantou a polaca. Que foi o estado de exceção, a ditadura mesmo, que demorou 8 anos, né? Depois ele sai, volta e depois nós temos a outra Constituição, já no regime de redemocratização. E tivemos 3 Constituições, basicamente, na regra chamada regime militar. O livro fala sobre isso? Fala. Então ele é um livro de direito, mas histórico também. É porque a gente fala sobre a história das Constituições brasileiras, para que nós possamos entender... Desde Pedro I? Não, só que a gente fala rápido lá sobre o Império. Nós falamos basicamente da República mesmo, de como ele se constituiu, que estabeleceu a federação. Estabelecemos os conceitos de federação. A gente faz um apanhado, Pedro, do que é federalismo e do que é federação. Qual é o nosso objetivo? Mostrar que há uma diferença entre federalismo e federação. Certo? Como há uma diferença entre quem? Estado Federal e União Federal. Né? Que não é comum nos livros de direito estabelecer essa diferença. Certo? Porque existem alguns postulados legais. Então vamos explicar aqui o que é o federalismo. Federalismo é uma ideia de autonomia, de democracia, de organização de um povo. Federação é um conjunto. Federação é um conjunto. Com base nisso, eu me organizo, crio uma Constituição, porque as federações modernas elas surgiram através de Constituição. Porque, na realidade, esse modelo de federação nós não tínhamos no mundo. Quem criou esse modelo de federação que nós temos, com base na Constituição, foram os Estados Unidos. Antes, no período medieval e na antiguidade... no Código de Hammurabi lá.
tinham confederações, né? E as constituições eram culturais. Com o mundo moderno, aí surgiram as constituições. E o primeiro Estado federativo em torno de uma constituição foram quem? Foram os Estados Unidos. Serviram de quê? Serviram de base para a constituição dos demais Estados federativos. A Constituição tem hoje 3 ou 4 emendas, né? Não tem mais, tem várias emendas. A Constituição americana tem. Americana? Tem várias emendas. Professor, a quem interessa esse livro? Qual é o público? Esse livro, Pedro, é direcionado a quem? Principalmente quem? Ao mundo acadêmico. Mas serve para quem? Serve também para o cidadão comum. Por quê? Tem essas discussões, nós estamos colocando aqui, né? Colocando aqui sobre interpretação constitucional. Além do que, Pedro, Constituição em si, ela não é um documento tipicamente jurídico. Constituição é um documento tipicamente político, que interessa quem? A todas as pessoas. Carta política. Pois é, carta política. E a linguagem da Constituição é uma linguagem acessível. Certo? O que dificulta o cidadão entender a Constituição é a questão da interpretação entre os artigos. É a questão da interpretação sistêmica que a gente coloca aí. Quer dizer, o que eu coloco? Não há como você interpretar de forma coerente a Constituição sem entender o que é federação, sem entender o que é federalismo. Principalmente, entender o que é federalismo. Esse é o princípio básico. É o princípio básico. Certo? Porque o federalismo é que estabelece os princípios da pluralidade, os princípios da democracia para a federação. Para a federação. Então, o federalismo ele pode ser aplicado num Estado que não é uma federação, desde que os elementos políticos sejam autônomos, mas uma autonomia sem ser Estado. O que acontece na federação? Na federação, Pedro, na realidade nós temos vários Estados. É uma sociedade plural, complexa. Vocês já imaginaram o Brasil, a administração do Brasil, num Estado em que não tem uma democracia consolidada, de uma forma geral, para estabelecer os princípios federativos da autonomia de governo de um município lá nos condões, para sobreviver com seus próprios recursos, trabalhar o orçamento público, aquele município de lá, né, as pessoas que estão lá, estão preparadas para acompanhar o orçamento público, políticas públicas, mas está na Constituição, uma vivência. Resultado, muitos deles, né, terminam saindo, não se dando muito bem na administração, aumentando os gastos públicos. Falamos também o quê, Pedro? Falamos também da organização tributária. O povo não sabe os seus direitos. Tem uma parte muito interessante sobre a organização tributária. Eu vi aqui. Essa parte sobre a organização tributária... O livro trata da Constituição do Federalismo, de lei dos lados e da Constituição brasileira, que cria a federação atípica com 4 entes, aí vai embora, né? Aí fala na parte econômica, a parte política. Porque o que nós levantamos também aí é o seguinte, né? Nós estudamos nas escolas comuns, né, o modo de produção capitalista, aquela questão toda, né, da relação das forças de trabalho. Quando a gente vai estudar o direito, a gente percebe que o Estado, ele existe em função das questões tributárias. Não é da luta de classe, basicamente. Não existe Estado democrático sem tributo. Sem tributo. A tributação é a questão super importante para a democracia. Sobrevivência. Certo? E sobretudo de quem? Do Estado. Do Estado. Então, no mundo moderno, nós criamos o quê? Nós não criamos um Estado tipicamente capitalista. No mundo moderno, nós criamos um Estado tributário. Todas as questões sérias e discussões sérias no mundo hoje passam pela questão tributária. O Estado, ele começou quase sem cobrar tributo. E todo governo quer mais. O Estado quase que não cobrou tributo no início, porque os serviços públicos eram quase inexistentes. Não existiam serviços públicos. Não tinha. Era pouco serviço público. Então o Estado quase não cobrava. Na medida que os serviços públicos foram aumentando, as necessidades públicas foram aumentando, demanda, né? O Estado teve que cobrar mais tributos. A sociedade foi se tornando mais urbana. Certo? Resultado, a tributação ela passou a fazer parte de quem? Da realidade social de todos. Mas nem todos têm a capacidade de pagar tributos. Né? Então o Estado tem que cobrar mais tributo para quem? Para subsidiar quem? Essas pessoas que não pagam, então, ou não têm essa capacidade de pagar. Alguns pagam por muitos. Alguns pagam por muito que você está falando. Alguns pagam por muito. Resultado. E aí o resultado? O Estado Democrático Popular, esse é o Estado agora, que financia... Há um debate em Brasília, professor, sobre a tributação das grandes fortunas. É isso que você está falando aí. Essa questão da tributação das grandes fortunas praticamente não existe na democracia, né? Não existe na democracia. Na medida que você tributa as grandes fortunas, certo? Aí as pessoas dizem assim, eu vou ficar rico para quê se eu vou ser tributado? Resultado, aí você cria uma questão, né? Então,
O certo é você tributar. Tem regime que faz é confiscar. Confiscar. O certo é você tributar de forma racional, né? Que é uma situação complexa. O certo, Pedro, é que na nação democrática hoje, praticamente a maior parte da arrecadação da sociedade fica por parte do Estado. Nos estados alemães é mais de 40%. Só para você ter uma noção. O município menos. Não, é porque somos tudo. Por exemplo, só para você ter uma noção, Pedro, quando começou o Plano Real... Mas no Brasil é assim, a federação recolhe, repassa para municípios. Mas tem os municípios, o município tem tributos específicos, tem competências específicas também, assim como os estados. Por exemplo, no estado do Piauí, o Estado tem o ICMS, que é uma grande capacidade tributária, tem os tributos, PTU, tem o IPVA é uma grande contribuição tributária, o imposto causa morte também, que é uma grande contribuição tributária. Né? E aí vem os outros tributos que o Estado, que a União arrecada e distribui com quem? Com o Estado, que é IPI, imposto de exportações, esses tributos aí. Agora eu estou discutindo lá se volta a CPMF, meu Deus do céu, será que vai dar certo isso? Agora existe a previsão do Estado da União criar tributos excepcionais, porque é diferente, interessante. Diferente dos... Está na carta. Está na carta. Diferente dos estados, dos municípios e estados que só criam tributos que estão aí, na Constituição, na competência constitucional, a União ela pode criar outros tributos, além dos tributos que estão previstos na Constituição. O Estado e o município... O Estado não pode. Ele não altera o valor. Ele não altera só o valor, mas não pode cobrar outros tributos. Ele não pode criar outros tributos. Por exemplo, a Constituição já estabelece os tributos do Estado e do município. A competência de cada um. De cada um, quais são os tributos que ele tem. Certo? E os estados e municípios não podem criar outros tributos além daqueles. Já a União, além dos tributos constitucionalmente criados, a União pode criar outros tributos, né? Que vem os tributos de guerra, aí vem esses tributos que você está falando aí, tributos de calamidade, viu? Emergência, viu? Calamidade. Está previsto na Constituição. Professor, o livro está onde? O livro, Pedro, um livro que está, hoje, o livro é distribuído pela editora Dialética, de Minas Gerais, está no site da editora Dialética, está também na plataforma Amazon. O livro físico? O livro físico vai ser ainda distribuído nas livrarias ainda. Certo? Vai chegar, vai chegar na livraria. Estamos mas em pandemia, lançamento pomposo. A gente queria até fazer um lançamento aqui em Teresina, já tinha até combinado com alguns colegas. Aqui na 10, pronto. Já tinha até combinado com alguns colegas, mas foi inviabilizado pela circunstância do momento, que não nos permitiu a fazer o lançamento formal. Declaramos lançado o livro, pronto, aqui no Conversa Franca, né? Livro de direito constitucional. Pois é, Pedro. Eu quero agradecer a atenção, muito obrigado, boa sorte, parabéns. É uma obra, rapaz, um livro é importante demais. Eterniza o autor, né? Aquela história que o homem tem que ter um menino, um livro e plantar numa árvore, né? Eu é que agradeço, viu, Pedro, a oportunidade de divulgar minha produção intelectual, viu? Conte sempre conosco, viu? Certo. Sua exposição. Professor Antônio Gonçalves Honório, professor da UESP de Direito, que lança esse livro aqui, O Direito Constitucional. Muito obrigado, professor. Vamos ver agora sobre o final de semana, vai ter lockdown, hein? O prefeito de Teresina anunciou que os próximos fins de semana, não é só amanhã não, né? É o mês todo. É nesse fim de semana. Né, doutor? Vai ser o mês todinho. O mês de agosto, porque só tem 2 fins de semana depois. Vamos ter lockdown. E as medidas são mais rígidas. Por quê? A taxa de transmissão